Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa teleaula do curso de automação da disciplina de Sistemas Lógicos Programáveis. Hoje iremos falar um pouco sobre interface homem-máquina ou HIM. Então, os sistemas de controle industrial continuam a avançar e no mundo atual as tarefas que os operadores precisam exercer mudam com frequência. Então, para lidar com essa complexibilidade, você precisa ter flexibilidade e capacidade de uso nos seus controles, né? Tem que ser facilitada a questão dos manuseamentos dos controles ali. Então, esse é o benefício da HMI. Com um HMI baseada nas linguagens de programação novas que temos aí, você se comunica facilmente com máquinas e obtém dados operacionais do seu equipamento e das suas instalações em tempo mais hábil, né? Em tempo mais rápido aí, a tempo de você também conseguir fazer a conversão de fatores que às vezes poderiam ser prejudiciais, né? O tempo seria menor com essa comunicação aí, dessa interface homem-máquina facilitada. A definição de HMI, ou interface homem-máquina, consiste em um papel que permite a um usuário se comunicar com uma máquina, um programa de computador ou um sistema. Então, tecnicamente, você poderia aplicar o acrônimo HMI a qualquer tela que alguém usasse para interagir com um dispositivo, mas em geral ele é usado para descrever as telas utilizadas em ambientes industriais. As HMIs exibem dados em tempo real e permitem que um usuário controle o equipamento usando uma interface gráfica do usuário. Aqui vamos considerar, por exemplo, um carro. Um carro, na verdade, é uma máquina complexa, né? O motorista controla o motor, a direção, as luzes, o ar-condicionado, o som e vários outros componentes. Mas, no entanto, você não precisa interagir diretamente com cada um deles para controlá-los e obter informações sobre o seu funcionamento. A velocidade é exibida no odômetro. No caso, você pode controlar o som, as luzes e o ar-condicionado com maçanetas ou botões, ou talvez com um toque na tela. Mas para controlar o motor, você vai ter que usar o acelerador. Então, para virar ou usar o volante, né, no caso, né? Esses controles e instrumentos de feedbacks são parecidos com a interface HMI, né, do carro. Agora você imagina se fosse possível controlar cada componente do seu veículo e obter informações detalhadas sobre seu funcionamento em uma só tela. Se isso fosse possível, o painel do seu carro seria ainda mais parecido com uma interface homem-máquina ou HMI. Em um ambiente industrial, uma HMI pode ter vários formatos. Ela pode ser uma tela independente, um painel conectado a outro equipamento ou um tablet. Seja qual for sua aparência, sua principal finalidade vai ser de permitir aos usuários visualizarem dados sobre operações e controlarem o equipamento. Os operadores, no caso, podem usar uma interface homem-máquina, por exemplo, para ver quais esteiras rolantes estão ligadas ou para ajustar a temperatura de um tanque de água industrial ou simplesmente para ligar e desligar uma esteira para fazer reparo, né? A HMI ela está presente em diversos setores. Ela é comum em vários tipos de fabricações de produto, desde automóveis até bebidas e produtos farmacêuticos. Setores como energia, água, esgoto, construção civil e transportes também usam HMIs. Profissionais como integradores de sistema, operadores e engenheiros, principalmente engenheiros de sistemas de controle de processo, eles utilizam as HMIs com frequência. Esses profissionais podem usar HMIs para controlar máquinas, veículos, fábricas ou até mesmo edifícios inteiros.
Então a gente sabe que as HMIs estão ficando cada vez mais sofisticadas. Então ela varia de acordo com a complexibilidade da máquina ou do sistema para o qual ela é usada. Ela também varia de acordo com o modo como você planeja usar a HMI. Você pode usar um HMI para uma função como monitoramento de parte do equipamento ou para as várias finalidades, inclusive o monitoramento de operações de fábrica e controles de equipamento. Quando o seu sistema de controle de supervisão e aquisição de dados, no caso sistema SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, se comunica com os controladores de lógica programável, PLCs, Programmed Logic Controllers, e com sensores de entrada ou saídas para obter informações sobre as operações do equipamento, essas informações são exibidas em uma HMI, em formato gráfico ou em outra representação visual, no qual vai facilitar a leitura e a compreensão. Então, com um HMI, você exibe todas as suas informações de desempenho do equipamento, de uma instalação, o que melhora significativamente a visibilidade das operações de sua fábrica. Os operadores também podem exibir e gerenciar alarmes usando um HMI, o que nos ajuda a lidar com esses alarmes com rapidez. Os operadores, eles também usam as HMIs para controlar o equipamento a fim de aumentar a produtividade ou fazer ajustes de acordo com as circunstâncias variáveis. No caso dos ajustes, eles podem ser feitos com base nos dados que aparecem na HMI. Então, dessa forma, os operadores conseguem fazer as alterações relevantes direto na tela, o que torna o processo mais rápido e bem mais fácil. À medida que a LOT desempenha um papel cada vez mais importante nas instalações industriais, as HMIs tornam-se cada vez mais úteis. Você pode usá-las para exibir dados sobre os vários dispositivos conectados e controlá-los dentro da sua instalação. No caso, a HMI avançada, ela permite que você se comunique facilmente com máquinas e visualize dados operacionais do seu equipamento. Então, se falando em HMI, os benefícios de usar uma, no caso você terá uma melhor visibilidade, uma maior eficiência e menor tempo de inatividade. Tem a capacidade de uso aprimorada de sistema unificado. As soluções de HMI podem estar presentes de diversas formas, desde terminais independentes até tablets e painéis integrados a outros componentes do equipamento. Uma instalação pode ter um HMI central ou várias HMIs distribuídas e todas podem estar conectadas por meio da internet. Então, a automação nas indústrias é um processo que exige sistemas que funcionem corretamente e que tragam ao usuário final otimização de tempo e dos processos. Afinal, a ideia é aumentar a produção e fazer com que ela se torne mais simplificada. E uma dessas ferramentas importantes para a automação de processos é, no caso, a HMI, ou Interface Homem-Máquina. Hoje aqui nós estamos vendo, passando um pente fino acerca do assunto, né? Mas vamos conferir mais detalhes, sobre a HMI. Então, no contexto geral, a interface homem-máquina é tudo aquilo que faz com que seja possível utilizar as máquinas por meio de uma interface, simplificando é exatamente como um computador de uso comum funcional. Pense como um usuário que precisa imprimir um documento. Ao invés de ter que programar todo o processo de impressão, ele irá clicar sobre o ícone que foi pré-programado e colocado na HMI. Então, a interface é basicamente tudo que vemos no painel da máquina, permitindo ações sem que seja necessário mexer no sistema operacional dela.
No caso, para a indústria, essa interface homem-máquina é tão importante quanto em um computador comum, pois ela irá permitir que haja melhor acessibilidade e que os funcionários possam controlar os processos em um painel de forma bem simplificada. E falando em HMI, nós vamos ver aqui como é o seu processo aqui. Ele funciona ele no caso tem alguns processos para botar para funcionar, né? Primeiro, ela haverá a programação comum, né? Como ocorre em um desktop de uso popular. Então, na máquina, a interface costuma ser simplificada e feita por meio de painéis ou os chamados computadores de uso industrial. A diferença deles para os demais são: a tela de um desktop para a indústria é mais robusta, né? E pronta para aguentar vestígios de poeira e até mesmo respingos de água. Geralmente é uma tela mais grossa e com proteção extra. Os desktops para a indústria também costumam ser mais fortes e ao mesmo tempo com tamanho otimizado. São como tablets maiores e mais fortes. Além de computadores feitos para a indústria, a HMI pode ser feita em painéis e telas mais simples, como é o caso dos caixas eletrônicos. Sem a interface para auxiliar o usuário, realizar as operações exigiria conhecimentos nos bancos de dados e entendimento, no caso também de programação. Mas aí você me pergunta, quais são as vantagens da HMI para a produção industrial? Assim, a HMI está presente em todas as interfaces, né, comuns do nosso dia a dia. Na indústria, a interface é usada basicamente nos CLPs, que são os que controlam, são os controladores lógicos programáveis, ou seja, programas capazes de controlar as máquinas de forma remota. A interface tem como principal intuito de facilitar o uso das CLPs. Sem ela, os funcionários teriam enorme dificuldade para monitorar os processos ou mesmo trabalhar com os programas. Aqui eu vou falar algumas vantagens do uso da HMI no setor industrial. Todos nós sabemos e não temos dúvida acerca, né, que otimizar os processos de certa forma uma das maiores vantagens de um CLP. Quando ele está integrado com uma boa interface, o processo é ainda mais simples. Em tempos remotos, os programas para automação ficam disponíveis em enormes painéis que diminuam a produtividade e causavam problemas frequentes. Com o uso da HMI, isso tem se tornado muito mais simples e bem mais fácil. Apesar do investimento inicial que uma interface pode ter, é preciso também lembrar o retorno que ela irá gerar em economia. O tempo de produção se torna mais efetivo e trabalhar com as máquinas de maneira remota passa a ser bem mais simples. Além disso, todos nós precisamos citar as vantagens da automação industrial de uma forma geral, né? No caso, temos que entender esse fator aí, como funciona e as vantagens dela, pois ela é que irá gerar mais segurança para todos os funcionários, mais facilidade de processos e uma produção mais efetiva. Então essas são algumas das vantagens, né, da interface homem-máquina que ela pode trazer para a indústria. Além de estar presente em nossa vida de forma geral, ela também é extremamente efetiva na produção. Vale a pena implementar e ver os resultados, que são bem grandiosos aí. Nós também iremos falar hoje, agora em seguida, sobre sistemas supervisórios. Então, sistemas supervisórios, o que são, né? Então, quando você visita as instalações de uma indústria, pode perceber, mesmo junto às máquinas mais pesadas e aparentemente rústicas, um pequeno painel como tela de computador. Neles estão sendo representados gráficos e tabelas com dados referentes aos trabalhos realizados por aquelas máquinas. Os processos de produção industrial precisam ser acompanhados e controlados nas suas variáveis mais críticas. Assim é que surgiram os sistemas supervisórios. Eles são capazes de obter esses dados através de CLPs, controladores lógicos programáveis, acompanhá-los e, mais recentemente, tomar medidas decisórias sobre determinadas circunstâncias. Então vamos ver aqui um pouco do sistema supervisório e quais as vantagens que esse sistema oferece.
Na sua concepção mais simples, sistemas supervisórios devem pensar que são programas que mostram dados, capturados por sensores específicos de informações sobre andamentos de um determinado processo industrial ou de uma instalação física. Então, após a obtenção desses dados, eles são analisados, processados e armazenados em um banco de dados. Essas indústrias referentes a determinadas variáveis importantes para o processo, após processadas, são mostradas em tempo real em uma tela. Dessa forma, o sistema vai permitir conhecer o andamento do processo e a tomada de decisão quando for necessário intervir nesses processos. Os sistemas supervisórios são mais conhecidos como sistema de SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, ou controles supervisórios de aquisição de dados. Modernamente, vão muito além de operações de processo, tornando-se multifuncionais a partir de sua integração com outros sistemas. Mas aí você me pergunta, quais são as vantagens de sua utilização? Pois bem, as vantagens da utilização dos sistemas supervisórios são múltiplas e imprescindíveis na produção industrial moderna. As principais podem ser assim listadas. No caso de análise de tendências, após processar e construir uma série histórica de dados, é possível realizar uma análise de tendência que permita tomar decisões proativas durante o processo. Com isso, orienta-se para uma maximização da produção naquela planta, também uma maior disponibilidade da planta. Com as informações obtidas em tempo real, é possível identificar incorreções ou falhas no processo, corrigi-las e manter a planta em produção com otimização do tempo, evitando paradas. Também utilização de alarmes. O sistema supervisório sinaliza em tempo real a ocorrência de algumas falhas do processo e mantém registro dessas ocorrências no seu banco de dados para futuras consultas. Ele também faz uma geração de relatórios e gráficos. As tendências analisadas com base nos dados obtidos, assim como as situações de alarme, podem ser apresentadas para o usuário numa forma de relatório e de gráfico. Também temos a intervenção remota. O sistema permite operar remotamente, intervindo no processo a partir de qualquer lugar. Então, aí nós vimos quais são as 5 vantagens da utilização do sistema supervisório. Agora vamos ver aqui quais são os benefícios que isso gera para a empresa. No caso, os benefícios da utilização dos sistemas supervisórios resultam de suas próprias características apresentadas como vantagens do sistema. Assim, pode ser considerados: os produtos vão ter uma melhor qualidade, os custos serão reduzidos, a produção é otimizada, a solução de problemas pode se dar remotamente e a automação do controle é viabilizada. Mas aí você me pergunta, mas qual sistema aí, o que é disponível no mercado sobre o sistema, Então, assim, atualmente o mercado disponibiliza diversos sistemas SCADA, dentre os quais se destacam, primeiramente, cabeçando o Ellipse, Depois temos o Factory Talk View, que é o Rockwell Automation, da Rockwell Automation. Temos o eFix, que é da General Electric. Temos também o Indusoft Web Studio, que é o da Indusoft. Temos o Process View, que é da Smart. O SCADA BR, que é código aberto, MCA Sistemas. Temos o Simatic, o WinCC, que é da Siemens. Também temos o Visual Statistics e Schneider's da Electrics. Também temos o WorldWire InTouch, que é da Inverse. Esses são na questão aí, o que tem de melhor no mercado, disponível no mercado aí. E a gente sabe que uma empresa ela precisa de um sistema de supervisão, Porque para melhorar a qualidade, ter redução nos custos operacionais e maior desempenho de produção. Base para outros sistemas, ou seja, vantagens competitivas. Com relação à qualidade, através do monitoramento das variáveis do processo produtivo, pressão, temperatura, vazão, nível, etc., é possível determinar valores ótimos de trabalho.
Caso esses valores saiam da faixa aceitável, o SSC pode gerar um alarme na tela, alertando o operador do processo para um eventual problema no processo produtivo. Dessa forma, as intervenções no processo são feitas rapidamente, garantindo que o produto final sempre tenha as mesmas características. No caso da redução dos custos operacionais, com o SSC é possível centralizar toda a leitura dos instrumentos de campo, gerar gráficos de tendência e gráficos históricos das variáveis do processo. Dessa forma, são necessários poucos funcionários especializados. Com poucos cliques de mouse é possível realizar a operação do processo com o uso de instrumentos virtuais implementados na interface do software SCADA. Também vamos ter aqui um maior desempenho da produção, porque através da rapidez da leitura dos instrumentos de campo, as intervenções necessárias podem ser feitas mais rapidamente. Problemas de paradas de máquina por defeitos podem ser diagnosticados mais pontualmente e os setups de máquinas também são agilizados. Como falado também, ela é a base para outros sistemas, né? Então, os SSCs podem coletar os dados do processo produtivos e armazená-los em banco de dados. Esses dados podem ser utilizados para gerar informações importantes, sendo integrados com o sistema MES, ERP, SAP e alguns outros aí. Podem também fornecer dados em tempo real para sistemas que realizam cálculos de SPC ou EE, sistemas SFC, sistemas de PCP ou similares e ERP. No caso, o SPC é o que? Statistics Process Control, o OEE é o Overall Equipment Effectiveness, o PCP é o Planejamento e Controle de Produção, o MES ou simplesmente MES, Manufacturing Execution Systems, o SFC são Shop Floor Controls e o ERP que é o Enterprise Resource Planning. Então por hoje é só, galera, espero que tenham gostado da nossa teleaula e nos vemos no nosso próximo encontro.